Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o desenvolvimento econômico dos territórios camponeses. Bom, gente, essa aula, na verdade, ela surgiu a partir de algumas demandas que alguns dos nossos estudantes vieram tratar comigo no particular. Quando a gente falou sobre cooperativismo e também sobre economia solidária, algumas pessoas ficaram perguntando como é que poderiam desenvolver projetos de cooperativismo em determinada comunidade camponesa ou programas de economia solidária em determinado bairro da cidade. Bom, em primeiro lugar, o que eu respondi foi que eu não tenho como dar um diagnóstico preciso sem conhecer a realidade do território. Então não há nenhuma fórmula mágica na questão agrária, nem na economia, nem na sociologia. Mas assim, por princípio básico, quando a gente está falando de cooperativismo, quando a gente está falando também da própria economia solidária, a ideia é que a gente entre no debate do desenvolvimento do território camponês. Tá? É lógico que esse debate do desenvolvimento ele é um debate muito amplo que pode ser feito de diversas formas. E o que a gente vai tentar analisar aqui nesse curto vídeo de hoje é quais são as formas possíveis do desenvolvimento da economia camponesa dentro de determinado território. A gente vai usar para isso uma análise bastante clássica da economia de desenvolvimento e de território campesino. A gente sabe que há outras leituras, e inclusive muito críticas em relação ao desenvolvimento, mas a gente não vai ter como entrar aqui na aula de hoje sobre isso. Então vamos lá, gente. Inicialmente, o que eu quero que vocês entendam é que o desenvolvimento ele é essencial para a superação da pobreza. Ele é essencial para superar a fome. Então, antes que a gente analise um território a partir de nossos paradigmas teóricos ou a partir, às vezes, de frases feitas, que políticas públicas, infelizmente, para o mal e para o bem, tem muitas frases feitas, como, por exemplo, não, o território precisa de inovação. Não, o território precisa de gestão. Então, assim, antes de tudo isso, a gente tem que perguntar, olha, a pobreza nesse território, a fome nesse território, então esse é o problema crucial, ou seja, como é que a gente vai superar a fome e a pobreza? Então, a gente parte desses problemas bastante concretos para aí sim, a partir da teoria, buscarmos trabalhar formas teóricas e práticas que vão determinar a superação da pobreza por aquela comunidade. E uma coisa que está em mente desse foco é que a superação da pobreza ela envolve quase sempre políticas de desenvolvimento. Então não há forma de superar a pobreza sem essa palavrinha aqui que a gente fala de desenvolvimento. O desenvolvimento nos estudos de questão agrária clássico, de maneira geral, ele sempre foi encarado como um modo de superação da pobreza rural. Entretanto, os debates ambientais, eles vão, a partir da década de 60, final da década de 60 e começo da década de 70, trabalhar a ideia de limites do crescimento, ou seja, que o mundo, para preservar o meio ambiente, é necessário que limite-se o seu crescimento econômico. Então, essa agenda ambiental mais dura, em confronto com essa agenda da questão agrária também mais clássica, elas hoje em dia elas podem chegar a uma espécie de consenso, ou seja, ao mesmo tempo tentarmos trabalhar a ideia de desenvolvimento como algo importante, principalmente para superar as pobrezas, mas também estar atento que o desenvolvimento ele não pode ser a qualquer custo, ou seja, a gente necessita preservar o meio ambiente e a gente necessita pensar no meio ambiente, pensar na água, pensar na natureza e principalmente que esse modelo desenvolvimentista ele não serve para todo mundo do mesmo jeito.
não é? Então eu acho que são aspectos, não é, para serem considerados. Entretanto, o que a gente vai falar aqui é efetivamente dessa questão da política do desenvolvimento, tentando também associar um pouco, não é, com questões ambientais relativas à produção camponesa, ou seja, à agroecologia. Então, gente, o desenvolvimento para os territórios campesinos, ele passa, em teoria, por 3 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da produção, o segundo caminho é o caminho do beneficiamento e o terceiro caminho, o caminho do cooperativismo. O primeiro passo, o caminho da produção. Veja, a gente tem 2 modelos de desenvolvimento em relação à produção campesina. Um modelo hegemônico, que é o modelo do agronegócio, que a gente já falou em um vídeo aqui, mas basicamente consiste em adoção de um pacote tecnológico que somente o preço para adquirir esse pacote é inviável para a agricultura camponesa aqui do Nordeste, por exemplo, e além de tudo há um custo ambiental muito forte, em relação à aplicação, de adubos químicos e principalmente sementes transgênicas e agrotóxicos. Então, é um modelo de desenvolvimento que ele nem é viável economicamente para os camponeses aqui do Nordeste, por exemplo, e ele também não traz, esse diálogo com o meio ambiente, com o alimento saudável. Então, a gente tem aí uma série de problemáticas sobre esse modelo de desenvolvimento. Mas é possível sim você ter uma produção que gere desenvolvimento a partir da agroecologia. E essa talvez deva ser a nossa meta principal. É lógico que isso vai depender de cada realidade. A agroecologia ela não surge feito mágica. Não basta a gente querer que a agroecologia brote da terra como uma geração espontânea. É um trabalho que precisa ser consistente, de assistência técnica. Não é? A gente precisa, enquanto universidade, enquanto alunos, enquanto consumidores conscientes, a gente precisa tentar dar o suporte da transição agroecológica para o campesinato e não colocar simplesmente nas costas do campesinato também esse histórico, de uma cultura do agronegócio que foi imposta ao campesinato brasileiro a partir da década de 60. Mas é interessante que a gente tenha esses 2 modelos em mente, ou seja, um modelo que ele é viável economicamente, porque na medida em que ele não dependa de insumos químicos, não dependa de agrotóxicos, não pretenda de um maquinário tão vultoso, ele torna-se também mais barato, um modelo mais barato de ser aplicado e, além de tudo, é um modelo que vai produzir uma comida saudável e vai produzir de acordo, em harmonia com o meio ambiente do lugar. Um outro aspecto que eu quero também colocar é o aspecto do beneficiamento. Então, da mesma forma, a gente pode induzir um beneficiamento mais voltado ao agronegócio e também um beneficiamento artesanal. Aí, na questão do beneficiamento, há um meio termo aí. Por quê? Porque como a gente viu naquele vídeo do agronegócio, que eu vou deixar aqui no link da descrição, há pelo menos 2 escalas de produção do agronegócio. Uma que é a escala industrial e outra que é a escala da multinacional. Eu creio que essa escala da multinacional, ela é uma escala inviável, porque o poder de negociação do campesino com a multinacional, ela é sempre o poder de uma formiga contra o poder de um gigante. Então, as possibilidades dos pequenos produtores e dos camponeses negociarem, por exemplo, o preço do leite contra uma multinacional como a Nestlé, é muito difícil que eles tenham força em detrimento à Nestlé. Muitas vezes aqui em Pernambuco, por exemplo, a Nestlé ela compra leite em pó hidratado, e não compra o leite que é produzido no próprio estado. No caso do laticínio da Nestlé, aqui do estado de Pernambuco. Agora, há um outro modelo que é um modelo mais industrial, que esse sim pode ser viável em algumas situações. Então você pode montar uma indústria que sirva aos camponeses como? Por meio de uma cooperativa. Então você tem como industrializar, fazer um beneficiamento médio e grande, só que para isso esse território camponês ele precisa estar muito bem organizado, porque exige a ele um nível de organização, não somente a organização da produção, mas a organização da gestão, conhecimento técnico, exige um custo, crédito, exige capital de giro. Então são muitas dificuldades que se atém
a esse estágio aqui. Só que esse estágio aqui, sendo uma cooperativa, a gente tem um modelo de produção industrial, mas não necessariamente o modelo do capital. Por quê? Porque como a gente já viu também num vídeo sobre economia solidária e sobre o cooperativismo, quando a gente está falando então de beneficiamento da produção via cooperativa, a gente está falando de uma industrialização, mas sem a exploração da mão de obra, ou seja, uma industrialização com um trabalho cooperado. Então, só para deixar claro que a industrialização, a tecnologia, ela em si, ela não é um problema. O problema principal deve ser a relação de trabalho, porque dentro de uma relação de trabalho cooperado, você democratiza o lucro, você democratiza a renda e gera um desenvolvimento que se espalha pelo território. Então esse é um ponto de destaque, por isso que a gente tem que associar essa questão do beneficiamento relacionada sempre também com o cooperativismo. Mas veja, e para aqueles territórios camponeses que não têm condições, não é, de se organizarem em torno de uma agroindústria enorme, com cálculo de gestão, com alto volume do capital, com maquinário de beneficiamento robusto, como é o caso de várias cooperativas que existem hoje no Brasil. Mas a gente sabe que a maior parte da realidade do território camponês ele não tem condições de se organizar dessa forma. Então, por isso que eu acho que há uma saída aí, que é o beneficiamento artesanal. Então, esse beneficiamento artesanal, ele consiste numa produção que é tradicional do campesinato. Então, por exemplo, o queijo coalho, ele é produzido através de um beneficiamento tradicional do queijo fresco, e ele é bastante comum aqui no Nordeste. A linguiça de bode também, o sujeito tem lá um bode e consegue dentro de um processo artesanal fazer a linguiça. Ou então a comunidade quilombola, por exemplo, como tem lá em Garanhuns, que tem bastante manga, e na época de manga você tem manga à disposição de todo mundo, e então o beneficiamento em doces, em compotas, também é uma forma de beneficiamento artesanal, é bastante viável economicamente. E então, gente, só para concluir, queria concluir com 2 pontos. O primeiro ponto é que essa produção artesanal, ela hoje, ela se insere numa coisa que a gente chama de consumo consciente. Cada vez mais nas cidades elas querem consumir esse produto artesanal, esse produto do local, esse produto orgânico, agroecológico e esse produto vindo de cooperativas camponesas e não vindas do agronegócio. Então isso, entretanto, o campesinato ele tem que fazer esse produto chegar a esse público consciente. E aí tem todo o problema dos atravessadores, de formas que se podem ser criadas, de comercialização. Então, por exemplo, a experiência do Armazém do Campo é efetivamente algo que rompe uma barreira, mas também as feiras agroecológicas, os grupos de consumo. Então, há saídas possíveis para ligar esse consumidor consciente e essa produção artesanal camponesa. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui se chama as leis sanitárias do Brasil. Então todo mundo sabe que as leis sanitárias elas são muito importantes. Então é importante que se tenha um controle sanitário na produção, seja a produção artesanal. Entretanto, infelizmente, as leis sanitárias elas não se adequam à realidade camponesa. Então é preciso se ter também uma espécie de mediação entre uma legislação sanitária e a realidade do campesinato. A gente não pode colocar na ilegalidade essa produção camponesa, como também a gente não pode fechar os olhos e achar que está tudo bem, que todo mundo pode fazer produção artesanal de todo jeito. Então, precisa chegar ao meio termo. Há vários exemplos disso em vários lugares do mundo, não é? Também alguns estados do Brasil conseguiram desenvolver leis que se adequem melhor à realidade da agricultura camponesa e da pequena produção, e eu acho que isso é um ponto essencial para conseguirmos trabalhar a ideia do desenvolvimento no território. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.